Era uma manhã quente no Rio de Janeiro. O sol já brilhava forte sobre a cidade, iluminando suas ruas movimentadas e sua beleza natural imponente. As ondas do mar batiam suavemente contra a praia de Copacabana, enquanto turistas e cariocas aproveitavam o dia. No entanto, no outro lado da cidade, a realidade era bem diferente. Em uma das favelas da Zona Norte, um homem chamado Paulo lutava para sobreviver. Aos 45 anos, ele já havia conhecido o que era o sucesso e o que era a derrota. Há muitos anos, ele morava com sua família em um pequeno apartamento no centro da cidade, mas tudo mudou quando perdeu o emprego como mecânico em uma oficina renomada. Sem perspectivas, sua vida foi se desmoronando aos poucos. O dinheiro acabou, as dívidas começaram a se acumular, e o que restou foi um abandono do sistema e da própria vida. Hoje, Paulo estava sem teto. Dormia nas ruas, em um pedaço de calçada sujo, sob o olhar indiferente de muitos. O vento quente do verão batia em seu rosto, e os carros passavam sem parar, apressados, como se ele não existisse. Ao longo das últimas semanas, ele tentava encontrar algo para comer, e por vezes, pedia algum trocado. Mas a cada dia, a situação piorava. Ele já não tinha forças para acreditar que algo mudaria, já não sabia mais o que esperar. Ao mesmo tempo, a poucos quilômetros dali, Cristiano Ronaldo estava em sua casa de luxo em um dos bairros mais exclusivos do Rio. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: fama, fortuna, uma família amorosa e uma carreira imbatível. A rotina de treinos e viagens era árdua, mas nada parecia abalar a sua confiança. No entanto, algo dentro dele estava inquieto. Ele sentia uma necessidade de fazer mais, de dar um sentido mais profundo à sua vida. Cristiano, embora cercado por milhares de fãs e acompanhando o mundo à sua volta, se via, de certa forma, solitário. O luxo, as festas, a fama, tudo isso já não preenchia a lacuna que ele sentia dentro de si. Ele sabia que havia uma parte de sua vida que ainda estava em falta, uma parte que, até aquele momento, ele não conseguia entender completamente. Em um desses dias, enquanto passeava pelas ruas da cidade, ele passou por uma praça movimentada. Foi aí que seus olhos se fixaram em Paulo. O homem estava sentado em uma das esquinas, com os ombros caídos, parecendo derrotado. Algo na imagem daquele homem tocou profundamente Cristiano. Ele não conseguia entender exatamente o que era, mas sabia que precisava fazer algo. Sem hesitar, ele parou a caminhonete, desceu e se aproximou do homem, que nem o percebeu de imediato. "Ei, você está bem?" perguntou Cristiano, sua voz suave, mas cheia de preocupação. Paulo, ainda com a cabeça abaixada, ergueu os olhos devagar, sem entender bem quem era aquele homem à sua frente. Quando finalmente reconheceu o rosto familiar, seus olhos se arregalaram de surpresa. Você é o Cristiano Ronaldo?" perguntou Paulo, com a voz falha, sem acreditar que o ídolo estivesse diante dele. Cristiano sorriu com humildade. Ele já estava acostumado a esse tipo de reação, mas havia algo genuíno na voz de Paulo que o fez sentir-se ainda mais tocado. "Sim, sou eu. O que aconteceu com você, amigo?" Cristiano perguntou, sentando-se ao lado dele. Nesse momento, Paulo desabou em lágrimas. A dor de anos de sofrimento, de perdas e de uma vida sem esperança, finalmente explodiu. Ele contou a história de sua vida, de como a pobreza o havia consumido, de como perdeu a casa, o trabalho e, mais importante, a dignidade. Cristiano ouviu em silêncio, o coração apertado. Ele sabia o que era lutar contra as adversidades, mas aquilo era algo muito além do que ele já havia enfrentado. A diferença era que Paulo, apesar de tudo, estava ali, lutando para continuar, esperando algo, qualquer coisa, que o fizesse acreditar que a vida valia a pena. "Você não merece viver assim", disse Cristiano, depois de um longo silêncio. "Eu quero te ajudar." E foi nesse momento que a vida de Paulo começou a mudar. Sem saber exatamente o que estava por vir, ele olhou para Cristiano com os olhos cheios de gratidão. Algo no olhar de Cristiano parecia ser mais do que apenas palavras. Era uma promessa de que, por mais que a vida tivesse sido dura, ele não estava mais sozinho. Paulo ainda não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Após anos de uma vida marcada por perdas, ele estava agora diante de Cristiano Ronaldo, o homem que sempre admirou, mas que parecia tão distante do seu mundo. O que ele mais queria naquele momento era acreditar que aquela gentileza não fosse um sonho, mas uma realidade. Cristiano, percebendo o quanto a situação de Paulo era grave, não hesitou em agir. Ele sabia que sua fama poderia abrir portas, mas a verdadeira questão era como usar esse poder para algo realmente transformador. Ele não queria apenas dar dinheiro ou alimentos a Paulo. Cristiano queria restaurar a dignidade daquele homem, fazer com que ele acreditasse novamente que a vida tinha algo bom a oferecer.
Paulo, me conta mais sobre você. Como foi que chegou até aqui? Cristiano perguntou, já ciente de que a situação de Paulo não era um caso isolado, mas sim a realidade de muitas outras pessoas que sofrem com o abandono social. Paulo, ainda com os olhos marejados, respirou fundo antes de começar a falar. O peso de suas palavras parecia cortar como lâminas afiadas. Ele contou sobre os anos de trabalho duro como pedreiro, sobre como sempre sonhou em ter algo mais, mas que a vida o havia empurrado para baixo. A história de Paulo não era diferente de muitas outras, uma série de infortúnios e escolhas difíceis, sempre levadas pelo fluxo de uma vida sem grandes alternativas. Eu tentei, Cristiano. Eu realmente tentei fazer tudo certo. Mas a vida tem sido implacável. Não tenho mais forças, Paulo disse, com a voz embargada. Perdi tudo. A casa, o trabalho, até a dignidade. Cristiano sentiu uma dor profunda ao ouvir aquelas palavras. Era como se as palavras de Paulo ressoassem na sua própria vida, nas dificuldades que ele havia enfrentado no início de sua carreira. Mas havia algo em Paulo que o tocava ainda mais profundamente, a sensação de total abandono, como se ele fosse invisível para o mundo. Ele sabia que dar a Paulo um lugar para morar seria apenas o começo de uma jornada. No entanto, quando Paulo falou sobre a perda de sua casa, algo se acendeu na mente de Cristiano. Ele sabia que a situação de Paulo não poderia ser resolvida com simples caridade. Seria necessário muito mais, algo que fosse capaz de reconstruir não só a vida de Paulo, mas também sua autoestima. Eu entendo mais do que você imagina, disse Cristiano, com um olhar sério, mas cheio de compaixão. Eu também já estive em lugares difíceis na vida. Mas o que eu aprendi é que, quando a gente tem fé e perseverança, as coisas podem mudar. Com isso, Cristiano se levantou, ainda olhando para Paulo, que mal conseguia compreender o que estava acontecendo. Eu quero te ajudar de verdade. Vou te dar uma casa, Paulo. Uma casa onde você e sua família possam recomeçar. Mas quero que você saiba que isso é só o começo. Eu quero te ajudar a encontrar um novo caminho. Paulo estava em choque. Ele mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Uma casa? Ele não sabia o que dizer, o que fazer, a não ser deixar as lágrimas caírem de seus olhos. Ele sempre sonhou em ter algo assim, algo que fosse seu, onde pudesse ter dignidade. Mas nunca imaginou que isso viria de alguém como Cristiano Ronaldo. Mas, como? Como isso é possível? Paulo perguntou, com os olhos cheios de confusão e esperança. Cristiano sorriu, colocando a mão no ombro de Paulo. Eu tenho os meios, e você tem a força para seguir em frente. Juntos, podemos fazer isso acontecer. Eu sei que a sua história pode inspirar outras pessoas também. O coração de Paulo estava agitado. Ele sentia uma mistura de gratidão, incredulidade e emoção. Ele olhou para Cristiano, para o homem que, em poucos minutos, havia se tornado sua maior esperança. Para ele, aquele gesto não era apenas um presente material. Era o renascimento de algo que ele havia perdido, a fé no futuro. Nos dias seguintes, a vida de Paulo começou a mudar de maneira que ele nunca imaginou ser possível. No entanto, mesmo com a ajuda de Cristiano, a dor de sua perda ainda era palpável. Ele se sentia dividido entre a gratidão pelo gesto inesperado do ídolo e a insegurança de que algo tão bom não poderia durar. Era como se a sua realidade estivesse sempre à beira de um abismo, e ele não conseguisse confiar plenamente nas coisas boas que estavam acontecendo. A casa que Cristiano lhe ofereceu era mais do que ele poderia ter sonhado. Era simples, mas acolhedora. Um refúgio onde ele e sua família poderiam recomeçar. No entanto, a adaptação a esse novo lar não foi fácil. Paulo sentia-se fora de lugar, como se ainda não tivesse direito de estar ali. Mesmo os pequenos gestos de generosidade que Cristiano havia feito, como a entrega de móveis e utensílios básicos, não eram suficientes para aliviar o peso de uma vida inteira de frustração e perdas. Cada vez que Paulo entrava na casa, um sentimento de inadequação tomava conta dele. Ele se perguntava como poderia retribuir a generosidade de Cristiano. Como poderia pagar por algo tão imensurável? Ele sabia que as chances de alguém como ele, vindo da rua, conseguiria dar algo em troca eram quase inexistentes. Eu não sei como posso retribuir isso, disse Paulo, com a voz carregada de angústia, para sua esposa Maria, que estava sentada à mesa, observando-o com carinho. Essa casa, essa ajuda, eu não mereço tudo isso. Maria, com um sorriso suave, respondeu, você merece, sim, Paulo. Tudo o que passamos foi para nos trazer até aqui. Não tenha vergonha da ajuda. Use isso como uma nova chance. Mas, mesmo com as palavras de apoio de Maria, a dúvida ainda martelava na mente de Paulo. Ele não conseguia aceitar que estava vivendo algo tão distante da sua realidade anterior.
Os dias foram se arrastando lentamente, e as tentativas de se ajustar a uma nova vida estavam longe de ser perfeitas. A sensação de ser um peso para aqueles ao seu redor ainda o consumia. No entanto, a vida de Paulo também não era apenas dor. Ao redor dele, começaram a surgir pequenos sinais de mudança. Ele se aproximou de alguns vizinhos, começou a frequentar um centro de apoio para pessoas em situação de rua, e aos poucos, percebeu que o apoio de sua comunidade poderia ser o primeiro passo para sua verdadeira transformação. Não era apenas a casa que estava mudando sua vida, mas o processo de reconstruir seus próprios laços com o mundo ao seu redor. Cristiano, por sua vez, continuava presente na vida de Paulo. Ele não queria que o gesto de ajudar fosse apenas pontual, ele queria que Paulo visse um futuro melhor. Em uma das conversas que tiveram, Cristiano se abriu sobre suas próprias lutas, aqueles momentos difíceis que o público não via. Ele falou de quando perdeu seu pai e o peso que isso teve em sua vida, e como ele foi capaz de se reerguer. Eu sei que você pode ser mais do que isso, Paulo. Sei que você tem a força dentro de si. Não se prenda ao passado, ao que perdeu. Olhe para o futuro. Eu acredito em você, disse Cristiano, com uma sinceridade que tocou Paulo profundamente. Mas a maior batalha de Paulo ainda estava dentro dele mesmo. Ele precisava deixar de ser o homem quebrado e começar a se ver como alguém que, sim, merecia ter uma nova chance. Ele precisava encarar sua dor, seu passado, e aprender a viver com as novas oportunidades que estavam surgindo diante dele. O maior desafio que ele enfrentava não era o teto sobre sua cabeça ou a falta de comida. Era o medo de que a vida pudesse voltar a ser tão implacável quanto antes. Ele precisava, mais do que tudo, acreditar que o futuro era algo que ele podia controlar, algo que ele podia conquistar. Mas ainda havia um enorme peso emocional que ele carregava, um medo visceral de falhar novamente. Cristiano, com sua presença constante e suas palavras de incentivo, era a âncora que Paulo precisava para começar a reconstruir sua confiança. Era mais do que um ídolo oferecendo ajuda. Era um homem que, apesar de sua fama, sabia o que era lutar, o que era cair e se levantar. Enquanto isso, a cidade seguia seu curso. Os amigos de Cristiano se perguntavam como ele conseguia dedicar tanto tempo a algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Mas para Cristiano, a resposta era clara: a verdadeira generosidade não está na grandiosidade do gesto, mas na sinceridade do coração que o faz. Paulo sabia que, em algum momento, ele teria que encontrar a coragem de recomeçar. Ele só não sabia ainda que o verdadeiro recomeço começaria quando ele finalmente aceitasse que, por mais difícil que fosse, ele merecia aquela segunda chance. O sol estava começando a se pôr sobre a cidade, e Paulo, com o rosto iluminado pela luz dourada, caminhava pela calçada, ainda refletindo sobre os últimos dias. A casa nova, os móveis simples, mas aconchegantes, estavam começando a fazer sentido. Ele ainda não se acostumara completamente, mas a sensação de ter um lugar para chamar de seu era inegavelmente reconfortante. No entanto, o que mais lhe deixava inquieto não era o imóvel, mas a ideia de recomeçar sua vida e ser digno da ajuda que havia recebido. Aos poucos, Paulo começava a tomar pequenas ações. Ele se inscreveu em um curso técnico de mecânica para melhorar suas habilidades e aumentar as chances de conseguir um novo emprego. Todos os dias, antes do trabalho, ele praticava os ensinamentos que aprendeu nas aulas, se concentrando nas habilidades que o tornariam mais independente. A dedicação de Paulo não passou despercebida pelos vizinhos e até mesmo por alguns conhecidos antigos, que começaram a se oferecer para ajudá-lo a conseguir trabalho na área. Em uma manhã de sábado, Paulo estava na frente de sua casa, organizando suas ferramentas, quando Cristiano apareceu, mais uma vez sem avisar. Ele estacionou sua caminhonete na calçada e desceu com um sorriso no rosto. Oi, Paulo, como você está? Como vai a casa? E o curso, tudo certo? Paulo, surpreso pela visita, sorriu timidamente. Está tudo indo bem, Cristiano. A casa, como eu te disse, está ótima. A Maria está feliz, e os meninos também. Quanto ao curso, estou tentando me sair bem. Se der certo, espero voltar a trabalhar logo. Cristiano observou com atenção o rosto de Paulo. Ele viu algo diferente ali. Não era mais o homem derrotado que conhecera na estrada. Agora, Paulo estava em movimento, com uma chama de esperança renovada nos olhos. Fico feliz de ouvir isso. Você está se esforçando muito, e é assim que se muda a vida. Estou orgulhoso de você, disse Cristiano, com uma sinceridade que tocou profundamente Paulo. Eu não sei como agradecer, nem sei o que teria feito sem sua ajuda. Não teria nem onde morar, disse Paulo, com a voz embargada, tentando controlar as lágrimas. Cristiano colocou uma mão no ombro de Paulo, como um amigo, não como uma estrela.
Você não precisa me agradecer. Você merece essa chance. O que você está fazendo agora é mais importante do que qualquer presente material que eu possa dar. O trabalho e a perseverança é o que vai te levar aonde você merece estar. Foi aí que Cristiano revelou algo que Paulo jamais esperaria. Eu falei com um amigo meu, o dono de uma oficina mecânica grande na cidade. Ele está precisando de alguém com a sua experiência. Não posso te prometer nada, mas posso te arranjar uma entrevista, se você quiser. Paulo, sem palavras, olhou para Cristiano, sentindo o peso das emoções tomarem conta dele. Isso era mais do que ele imaginara. A chance de recomeçar sua vida profissional em um trabalho digno. Ele sabia que isso poderia ser a virada definitiva. E o melhor de tudo, ele não estava sozinho. Claro, Cristiano, eu aceito a oportunidade. Eu vou me dedicar a isso como nunca antes, disse Paulo, com os olhos brilhando de emoção. Eu sei que você vai. E lembre-se, você não está sozinho. Sempre que precisar de algo, pode contar comigo. Agora, aproveite a chance e siga em frente, respondeu Cristiano, com um sorriso confiável. Paulo, com a ajuda de Cristiano, começou a acreditar novamente que a vida poderia ser boa, que ele podia conquistar o que queria. A visita inesperada do ídolo não era apenas sobre o trabalho, mas também sobre a validação de que ele era capaz de mudar sua história. E mais importante, ele estava começando a entender que sua dignidade e valor não estavam atrelados ao que ele perdeu, mas sim ao que ele ainda poderia conquistar. A história de Paulo, agora, não era apenas sobre um homem em dificuldades. Era sobre superação. Era sobre recomeços e a força interior que ele ainda não sabia que possuía. O primeiro passo foi dado. E, com isso, ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas não estava mais sozinho. As semanas que se seguiram foram intensas. Paulo acordava cedo todos os dias, determinado a fazer seu novo trabalho dar certo. A oficina mecânica que Cristiano o ajudara a conseguir estava cheia de desafios, mas também de oportunidades. Ele estava longe de ser o mecânico mais experiente do local, mas sua dedicação e vontade de aprender eram inegáveis. Os primeiros dias foram de muito esforço. O cansaço pesava, mas o pensamento de que ele estava construindo uma nova vida o mantinha em movimento. A transformação de Paulo não foi apenas profissional, mas pessoal. Ele começou a ver o valor em suas próprias habilidades e a compreender que a humildade e o esforço valeriam mais do que qualquer sorte momentânea. Ele estava se reerguendo, pouco a pouco, não apenas pela ajuda de Cristiano, mas pela força que havia dentro de si. Mas o grande ponto de virada veio quando, após meses de esforço, Paulo foi convidado para uma entrevista com um empresário do setor. Ele sabia que aquela poderia ser sua grande chance de fazer a diferença, não apenas para ele, mas para sua família inteira. O dono da oficina onde trabalhava, impressionado com seu trabalho árduo, o recomendou para uma vaga em uma das maiores empresas de transporte da cidade. Ele estava pronto, mais do que nunca. No dia da entrevista, Paulo estava nervoso, mas determinado. Sua família estava ao seu lado, torcendo por ele, e Cristiano, mais uma vez, o apoiou. Eu sei que você pode fazer isso, Paulo. Essa é a sua chance de brilhar, mas lembre-se, a verdadeira vitória está em nunca desistir. O caminho pode ser difícil, mas você tem o que é preciso para triunfar, disse Cristiano, com um olhar de confiança. A entrevista foi longa, mas Paulo fez questão de demonstrar tudo o que havia aprendido, de como havia superado seus próprios obstáculos, e como estava comprometido com a nova vida que estava construindo. Quando o empresário lhe disse que ele havia sido aprovado, Paulo mal conseguiu acreditar. As lágrimas vieram novamente, mas desta vez, eram lágrimas de gratidão e felicidade. A partir desse momento, a vida de Paulo tomou um rumo completamente novo. Com seu novo emprego, ele conseguiu proporcionar uma vida melhor para sua esposa Maria e seus filhos. A casa que antes parecia um sonho distante, agora era o lar de uma família restaurada. Ele estava finalmente encontrando a estabilidade que tanto buscará. E a história de Paulo não passou despercebida. Seu exemplo de superação inspirou outros em sua comunidade. Ele começou a ser chamado para dar palestras em centros de reabilitação e eventos comunitários, onde compartilhava sua jornada de recomeço. Ele se tornou um símbolo de perseverança para muitos que estavam, como ele, à beira de desistir. O impacto da ajuda de Cristiano foi ainda mais profundo. Não era só sobre um ato de caridade, mas sobre a crença de que a vida pode, sim, ser transformada com esforço, dignidade e apoio mútuo. O gesto de generosidade de Cristiano Ronaldo havia lançado uma semente que floresceu, não só para Paulo, mas para muitos outros ao seu redor. No último dia de trabalho na oficina, Paulo olhou para trás, para os anos difíceis e para tudo o que havia superado.
Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas agora ele caminhava com confiança, sabendo que não importava o que o futuro trouxesse, ele tinha o poder de mudar sua própria história. Ele olhou para a foto de sua família na parede, para o sorriso de Maria, e sentiu uma paz que jamais imaginara ter. Anos haviam se passado desde aquele encontro transformador à beira da estrada. A vida de Paulo, que antes estava à beira do abismo, agora era um exemplo vivo de superação. Ele não só conseguiu estabilizar sua vida financeira e emocional, como também se tornou um defensor da solidariedade nas estradas brasileiras. Ele agora fazia parte de um projeto criado por Cristiano Ronaldo, o Caminhoneiros Solidários, uma iniciativa que reunia trabalhadores das estradas e empresários em prol de uma causa nobre, ajudar caminhoneiros em dificuldades. Paulo, que no início da sua jornada não tinha nada além de uma esperança vaga, agora era um mentor para muitos. Ele viajava pelo Brasil, falando em eventos e feiras, compartilhando sua história de recomeço com outros caminhoneiros que passavam por dificuldades semelhantes. Sua história inspirava milhares de pessoas, que viam nele um símbolo de que sempre existe uma oportunidade de recomeçar, não importa o quanto a vida tenha sido difícil. Em uma manhã ensolarada, Paulo estava em seu novo caminhão, o qual ele agora dirigia com o mesmo orgulho de quando recebeu o primeiro, graças ao apoio de Cristiano. Ele olhou pela janela enquanto a paisagem de um Brasil vasto e deslumbrante passava lentamente. Em sua cabine, o rádio tocava uma música do artista que havia mudado sua vida. Eu jamais imaginei que isso seria possível, pensou Paulo, com um sorriso tranquilo nos lábios. O que eu sou hoje, tudo o que conquistei, devo a ele e a mim mesmo. Cristiano, por sua vez, não estava mais apenas como o ídolo que ele sempre foi. Ele agora era um amigo próximo de Paulo, sempre que o encontrava, fazia questão de relembrar o quanto aquele momento, no início de tudo, havia sido importante para ambos. A amizade deles, que começou com um gesto de generosidade, agora era sólida e verdadeira. Cristiano o convidava para eventos de arrecadação e parcerias com a ONG, onde Paulo fazia questão de dar sua contribuição com o seu testemunho de vida. Eu vou te contar, Cristiano, disse Paulo em um dos eventos mais recentes, com um sorriso nostálgico, eu não sou mais o mesmo homem que encontrei naquela estrada. Tudo mudou quando você me deu aquela chance. Não só de ter uma casa ou um trabalho, mas de acreditar em mim de novo. Cristiano sorriu, sentindo um orgulho imenso do homem que Paulo se tornará. Você não me deve nada, Paulo. Você já deu mais do que eu poderia pedir. Sua história é a maior recompensa para mim. Com o tempo, a história de Paulo e o impacto do Caminhoneiros Solidários se espalharam para além do Brasil. Empresários e artistas começaram a se envolver na causa, e mais caminhoneiros encontraram ajuda para retomar suas vidas. O projeto cresceu, e novas parcerias surgiram, sempre com o espírito de generosidade e apoio mútuo que havia começado entre Paulo e Cristiano. E assim, como se a estrada nunca tivesse fim, Paulo continuou a trilhar seu caminho. Ele sabia que sua jornada nunca estaria completa. A cada novo desafio, a cada novo caminhoneiro que encontrava em dificuldades, ele sabia que ainda havia muito a fazer. Mas, agora, ele caminhava com uma certeza imbatível. O que começou com um simples gesto de generosidade se tornaria um movimento que mudaria muitas vidas. Agradeço a todos que acompanharam a jornada de Paulo até aqui. Se você também acredita no poder da solidariedade e da mudança, aproveite para se inscrever no canal e apoiar essa causa. Compartilhe sua história de superação nos comentários e inspire mais pessoas a acreditarem que, com a ajuda certa, todo recomeço é possível. A história chegou ao fim, mas o impacto continuará. Que as estradas da vida nos conduzam sempre para o melhor.